E aí, vamos que vamos. Bom dia mais uma vez. Deixa eu ver, tá aqui a Giovana, deve estar o Felipe junto, a Larissa, talvez esteja o Lucas junto, a Laís e Rodrigo, Manu e o Pastor Felipe. Bom dia para vocês todos aí. Bom E, dia. e aí, bom dia, tô vendo aqui no. Tá aí, né? Tá joia. Bom dia, Lucas e Larissa. Então, de novo, né, com tem acontecido, né, nos últimos encontros aqui, né? Eu quero muito que vocês me interrompem, tá? Me interrompam, tá bom? Fala, escreve no meio, é muito bom. Até porque, ixi, acabei de perceber que eu não peguei água. Eu ia falar, dá tempo de eu beber uma água, mas não adianta, mas não tem problema. Me interrompa, tá? Que é muito bom a participação de vocês, é isso que dá, que fica legal a aula. Você ficar aqui falando que nem um tonto aqui, né? Não falando que nem um tonto, vai. Mas falando sem parar, fica um negócio chato para mim e para vocês. Então participem, falem, mesmo o que, sei lá, o que vem na cabeça aí, tá? Interrompa mesmo, abre o microfone ou escreve no chat, eu estou acompanhando ali, tá? Por favor. Bom, o que a gente vai ver hoje continuando aquela ideia que a gente tem visto, né? É mais uma parte do que é ser uma igreja com fé e sabedoria, que é a unidade que o livro nos propõe. Ser igreja com fé e sabedoria. Mais uma abordagem. E agora a abordagem de uma igreja que serve. Então, falar de serviço um pouquinho aqui. E o texto sugerido é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. E eu quero, quando eu fui preparar aqui a aula, eu sempre gosto de contextualizar antes, né, para a gente saber o texto bíblico que a gente vai ler, aonde que está se encaixando, o que é e tal. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente contextualizar assim, tanto no espaço como no tempo. Mas principalmente não só isso, né? Não só no espaço e tempo, mas também com relação à cultura daquele povo, aonde que estava esse texto aí, o que representa para eles. Aí eu fui preparar, saí um pouquinho do livro, né? A gente deu uma saidinha do livro para pesquisar algumas coisas que eu sempre ouço falar e tudo, mas eu não era muito, nunca tinha me aprofundado, né, nem um pouco ali nesses dois assuntos que são ligados, que eu vou mostrar para vocês. Aí, então, o que aconteceu, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, o primeiro contexto é a diáspora judaica. Isso por quê? Porque a carta de Pedro, ela é feita, ele escreve para os judeus da diáspora. A gente sabe, eu acho que vocês também já tinham ouvido falar de diáspora, né? Mas eu nunca tinha buscado mais. Bom, eu busquei, fui lá, fui atrás, fui e uma coisa puxa a outra, sabe? E eu fui entrando, fui pesquisando, fui lendo e tal. Aí quando eu vi, eu tinha fugido do assunto aqui, que é serviço, né, da aula. Aí eu falei, vou apagar todos esses slides. Não consegui apagar. Eu falei, caramba, não vou. Então, esse comecinho está um pouquinho fora do assunto de serviço para contextualizar, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, mas eu não consegui deixar para lá. São coisas importantes, na minha opinião, da gente entender e saber o que está acontecendo ali, o que aconteceu. Né? Então, diáspora, a palavra vem do grego, e esse grego eu estava olhando no dicionário mesmo, não achei não. Mas no livro está escrito que diáspora é do grego. Não vou falar isso aqui para vocês não acharem que eu não vou falar. Que quer dizer dispersão ou espalhamento. Né? Então, diáspora é isso, é a dispersão, o espalhamento. Quando a gente fala de diáspora judaica, então, obviamente, é a dispersão do povo judeu.
Esse mapinha que está aqui, ele mostra a diáspora judaica. No grego se lê diáspora também, é isso. Obrigado, pastor. Aqui está escrito, claro, né? Diáspora, tá vendo? Tá escrito diáspora. Olha o pi. O pi eu sei, que é 3,14. Mas, enfim. Esse mapa aqui está mostrando a diáspora por volta do ano de 1490. Olha só, 1490. Vamos entender esse mapa aqui, ó. Na época, um pouco antes da, da vinda dos portugueses para o nosso país aqui, né, para tomar posse ali do Brasil, antes um pouquinho, os judeus estavam espalhados mais ou menos desse jeito aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Saíram de Israel, né, da terra, ali, tá mais ou menos, onde é que está? Aqui, ó, onde está a bolinha vermelha, não sei se você está vendo aqui, a bolinha vermelha, Israel, e espalhou. Saiu por aqui. O objetivo do Pedro é animar esses leitores, isso aí, bem antes desse mapa, né? A manter, em meio de perseguições, aflições, porque imagina, né? Você saiu de tudo que você tinha, do local onde você vivia, né? E saiu. Né? Não é assim, eu vou fazer missão. Não é isso, né? Saí, fui saído, né? Da onde eu morava. E aí, o objetivo é manter esses judeus firmes, em conduta pura, digna, né? Daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Aí, no caso, então, são judeus cristãos, né? Que já se converteram e tudo mais. Na verdade, teve uma primeira diáspora que foi no ano de 700 antes de Cristo. É quando o reino de Israel é destruído pelos assírios, né? E as tribos de Israel são levadas cativas à Síria, certo? 700 anos antes de Cristo. É um pouco antes lá do profeta Jeremias e tudo mais. Eles são. Essa é a primeira diáspora, ok? E depois da Síria, Babilônia. Né? Então eles são diasporados por aí. A segunda diáspora, ela começa a partir do ano 70 depois de Cristo já. Ou seja, quando a Roma destrói o templo de Jerusalém, o que aconteceu depois de Cristo, a tensão entre os romanos e os judeus aumentou muito. Nero veio, né? Então depois veio Nero põe fogo, coloca a culpa nos cristãos, né? Põe fogo na cidade e depois nos cristãos. E aí, esse momento foi a segunda diáspora, aí que começou o espalhar dos judeus. Né? Então eles foram para a Ásia Menor, para a África, sul da Europa e assim por diante. Bom, então estamos falando de diáspora, né? Aí eu fui um pouquinho atrás. O fim da diáspora, né, que é considerada ali, né? Essa é uma foto, se vocês repararem, é uma foto aqui, não sei, na tela de vocês, acho que talvez não dê para ver, mas pela definição da foto, né, as roupas e tudo, isso aqui é mais ou menos lá nos anos 60, tá? Essa foto aqui. Então, os judeus voltando para Israel, e aqui 6 milhões de judeus, estimados, mais ou menos, foram exterminados. Esses nunca mais voltaram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo impulsionou a criação do Estado de Israel. Então, lá em 1948, considera-se que a diáspora terminou. Ou seja, foi criado, foi tomado da Palestina, né, onde era Israel, e foi criado. Isso é um problema aqui, é que em 1948, essa década, já tinha gente morando lá, né? Os palestinos estavam lá. E simplesmente aquilo foi tomado. Aqui, ó, aqui era Israel e pá. Isso causou, vocês sabem, causou uma grande tensão, guerras, e até hoje isso acontece ali, a tensão, porque você tem gente que estava lá, e enfim, a coisa é muito complicada.
Bom, em 96, estimou-se que havia 6 milhões de judeus vivendo em Israel. Tá? Em 96 tinha 6. E essa aqui é uma estatística antiga, tá? Mas era o que tinha para o dia. Então, havia 6 milhões de judeus em Israel, 5,5 milhões nos Estados Unidos, 400 mil na França, 380 mil no Canadá, olha só, e 110 mil no Brasil nessa época. Né? Uma parte bastante importante de, do povo estava aqui no Brasil. Então, muitos voltaram para Israel, como vocês podem ver. Ou muitos não. E estão aqui, estão acolá. Ok? Eles têm, hoje, oficialmente, um Estado de Israel que podem voltar, se quiserem. Mas aí eu fui um pouquinho mais além. E essa palavra sionismo, né, que eu tenho ouvido, ultimamente ouvi também, eu não conhecia muito. Não sei se vocês conhecem bastante sobre isso, mas eu acho que é interessante, eu achei interessante. Que vem, a palavra vem de Sião, né, que é o nome do monte onde ficava o templo, né? O Monte de Sião, né? Então, daí vem a palavra sionismo, que é o quê? Ele prega as pessoas que querem que é importante a volta dos judeus a Israel, como forma de estreitar a cultura em torno da religião e das tradições mesmo do povo judeu. Tá? Então, o sionista é aquele que fala, vamos voltar. Só que existem movimentos anti-sionistas, entre os judeus, estou falando, tá? Uma parte pequena, que tem até um nome chamado Naturei Karta, eles, pequenos grupos não radicais, tá? Mas são grupos pequenos que mostram oposição a esse conceito, porque eles acham que só pode terminar a diáspora após a chegada do Messias, que eles estão aguardando ainda. Então, eu acho legal contextualizar isso, não só para a gente entender o texto bíblico que a gente vai ler, mas também para a gente entender a situação hoje. Vocês estão vendo aqui alguns judeus ortodoxos ali, né? Não sei se é essa palavra certa para esse tipo de vestimenta, tá? Porque tem vários, né? Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas são judeus. E que eles estão em volta do cartaz para livre, né? Da Palestina livre. Você falou, what? Né? Os caras brigam, né? Lá, até hoje, né? Sim, tem um movimento, e eu conheço, tá? Pessoal, um ou dois, que pensam assim, falam, não, a gente não tem, aquela terra já era dos judeus, dos palestinos, agora só vai voltar a ser Israel quando o Messias chegar. E aí ele vai realmente aí sim determinar a nossa volta. Interessante, eu acho, isso, né? E aí eles apoiam a liberdade da Palestina. Não, fica livre aí. A gente só vai voltar quando o Messias voltar, quando o Messias chegar, na verdade, né? A gente, eles não são cristãos, né? Óbvio, né? Então eles não estão achando a volta de Jesus. Vamos pensar nisso. Né? Ele está esperando que o Messias venha. Para eles ainda não veio, ok? João, deixa eu Oi, fazer um manda. comentário. Claro, você que é a É, nossa informante aí do mundo judeu ali. Manda. vamos lá, se você consegue me ajudar. Sim. É, quando eu fui para Israel, a gente, a minha família, eles foram para um canto bem pertinho da Palestina. Na verdade, acho que era dentro da Palestina, que acho que os judeus eles meio que pegaram uma parte assim da Palestina, porque é o túmulo, não sei se é o túmulo de Esther, eu não lembro agora se é de Esther ou de Raquel. Não sei se você vai saber, mas uma parte lá da Palestina é um túmulo da Esther ou de Raquel, eu não lembro quem que é. E quando a gente for, eles têm que ir, os judeus têm que ir lá, né? A gente foi, tem que ir, tipo assim, super mega vestido, porque é muito sagrado. E eles vão lá no túmulo dela, fazer um monte de oração lá que eles fazem, né? E aí eu fui lá com eles, e é engraçado que para chegar nesse lugar, em volta, assim, né? É muita barreira. Tipo assim, primeiro que tem uns caras super armados.
né? Eu não sei, acho que é tudo israelense, né? Porque se aparecer algum muçulmano, eles vão meter pau lá, né? Então, tipo assim, é um monte de homem armado para você entrar lá. E uns muros gigantescos, assim, tipo, gigantesco, que acho que é a repartição da Palestina ali já, né? Então, eles, tipo assim, ficam colados, assim, pegam essa parte ali por causa do túmulo. E se você for ver, assim, o muro gigante com o pessoal armado, mano, é de arrepiar. É uma loucura. E eu também, o, aonde Jesus nasceu fica na Palestina, certo? Ou não? Uhum. É, Sim, sim. só para mim É não falar tudo. besteira. Não, 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 você não está falando, porque tudo aquilo ali, toda aquela parte ali, era do povo palestino, Do povo né? palestino, né? Tudo aquilo lá. Né? Então você vê, é tudo. Só que lá na época, no final da guerra, da Segunda Guerra, né? Jesus é palestino, é. Se você colocar Porque eu fui visitar, né, aonde Jesus Uhum, nasceu, e eles não podiam ir comigo, porque israelense não entra na Palestina. Então, uhum. assim, aí eu falei, daí eu falei, mas cristão entra, né? Eu tava com um grupo lá, né? Falei, como é que é isso, né? Daí eles, não, a gente é turista, não tem problema nenhum e tal, a gente pode entrar. Mas quem é judeu não pode entrar na Palestina. Tipo, quem é israelense, na verdade, né? Quem é israelense não pode entrar tipo, os judeus se consideram, todos os judeus, né? Não importa se você nasceu em outro lugar, se consideram Sim, israelenses também, né? Então, aí sim. eles falam, não, mano, você vai sozinha, tá? Mas cuidado pra não ser sequestrado por Uhum. muçulmano. Aí eu fui, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu fui. Mas assim, quando a gente vai entrar, é, é, lá é tudo armado. Se vocês forem para Israel, vocês vão ver muita gente armada, Uhum. muito soldado israelense armado. É de, assim, meu Deus do céu, né? Uhum. E aí você não sabe, porque, tipo assim, lá é repartido em quatro, né? Então você vê muçulmano, você vê de tudo, né? Aí você não sabe se Uhum. fica com medo, se é normal. Uhum. Mas também Uhum. tem muita bugiganga lá, muita coisa de espiritismo também. O pessoal acredita muito em olho Bugi- mágico. E é uma Bugiganga. bagunça, gente. É uma bagunça lá. Mas é só para comentar esse negócio da Palestina aí, quando eu fui lá, né, para Belém. É, essa repartição, né, é bem nítida lá e é bem armada também, né? O povo tudo É. armado e é bem louco até hoje, né? Mas é isso aí. Pois é, existe toda uma preocupação com relação ao terrorismo, principalmente. Né? Então, uma coisa, até pouco tempo, muitos países não reconheciam o Estado da Palestina. Tá? Essa bandeirinha que está vendo ali, né? Não era reconhecido. Simplesmente eles falaram: bom, isso aí não existe porque veio depois, então agora é tudo Israel. Né? E foi assim. Eu acho que o grande erro, né, foi nessa época aí, da década de 40, né? É, portanto, atual, né? O grande erro foi simplesmente chegar lá e tomar aquele ponto só por causa. Tudo bem, eles se apoiam na tradição, né, na história do povo, ok, mas só que já tinha gente morando lá, né? E essa gente morando lá e vivendo lá não tinha chegado ontem, já estava lá, gerações ali. Então a coisa tinha que ser feita com mais amor. Só que o que aconteceu foi que quem ganhou a guerra foram os aliados, estavam num momento absurdo, né, de como é que eu vou falar? O que se diz hoje, né, imperialista, né, daquele poder, né, do mundo. Nós somos o dono do mundo agora, né? Ainda bem que, principalmente, né, os Estados Unidos, né, eles têm essa postura e foi o grande incentivador à criação do Estado de Israel. Até hoje se apoia ali. Vocês têm uma ideia, né? Eu estava no casamento do nosso amigo e conversando sobre. Acho que eu já falei aqui. E tinha o pai desse nosso amigo, que é israelita. O pai dele fala mais ou menos português, né? Ele mora lá em Tel Aviv. Não, agora acho que ele mudou, mas ele morava lá nessa época, em Tel Aviv. E aí eu, na minha ignorância ocidental aqui,
estou achando que Tel Aviv é a capital de Israel, né? Porque é isso que dizem para a gente, né? Os americanos e os livros, Tel Aviv. E eu falei, Tel Aviv é a capital. Ele olhou para mim e falou, não, a capital de Israel é Jerusalém. Aí eu, eita, eu acho que eu falei uma coisa. E eu realmente tinha tocado, sem querer, num ponto delicado. Porque para para que não houvesse tanta tensão ali na cidade de Jerusalém, que se considerava que a capital era Tel Aviv. Mas veio aí o Donald Trump, agora recente, falar que a capital é Jerusalém e acabou, certo, mano? Essas loucuras, né, dos americanos, né, são meio doidos. E isso é complicado, porque, como a Manu falou, Jerusalém é, não é só como é que eu vou dizer assim, considerada é, importante só para judeus, e aí vamos pegar os muçulmanos. Existem outros. Jerusalém, né, é um centro ali, é um ponto neurálgico. E, gente, vamos ser sinceros, para as pessoas que estão aí, que a gente vê, realmente é uma questão cultural, às vezes religiosa e tudo mais. Mas, no fundo, tudo é questão de dinheiro. Não vamos para os governantes, para os líderes, tá? No momento em que valer a pena financeiramente fazer uma união, abraçar os palestinos, os iraquianos, tudo, isso vai acontecer. De repente, falar, olha, nós resolvemos e vamos ser, sabe? Tudo funciona nesse ponto em questão dos governantes, dos líderes, dos grandes líderes, tá? Não adianta, isso aí é ponto. Não tira isso da sua cabeça. O povo, como nós somos, todos nós, tá? Não são eles. O povo é manipulado por esses interesses. Então, em um momento, vai ser bom que nós gostamos dos Estados Unidos, olha só, nós temos tudo ali. Em algum momento, pode ser que não seja. E aí nós vamos ser manipulados a pensar que, não, o negócio é ser que nem a China, ou que nem a Rússia, que nem a Argentina, que nem, enfim. A França. Vocês sabem que antes, na época do meu avô, o moderno era falar francês e não inglês. A França que tinha as coisas mais legais. Né? Se existisse o McDonald's, seria francês aqui. Depois, os Estados Unidos veio e introduziu a cultura e tudo mais, né, para a gente. Não estou dizendo que americano é ruim, tá? Mas eu estou dizendo que nós somos sempre joguetes na mão de grandes líderes e grandes interesses financeiros. A verdade é essa, infelizmente eu tenho que falar isso, mas acabou a fantasia, então. Mas tudo bem. O fato existe essa tensão que a Manu falou lá. O meu amigo falou que, por exemplo, quando eles querem ir até o Mar Morto, e é questão de turismo mesmo, tá? Conhecer o Mar Morto. Existe uma estrada ali que passa no meio de um território que é complicado, e essa estrada ali, como a Manu falou, é cercada, o lugar é cercado, tudo protegido para você chegar até o lugar e depois voltar. Mas a Manu sabe melhor que eu, que já foi lá, não é uma coisa ali que você vive, então, pelo amor de Deus, porque os caras não vão embora de lá, você vive tomando bomba. Não é assim. Meu amigo falou, você vai lá, você vive, tem uma vida normal. Só que você vê, como a Manu falou, você vê o exército na rua. Mais do que aqui, né? Bem mais do que aqui. Graças a Deus aqui a gente ainda não vê. Mas lá se vê muito mais isso. Agora eles estão acostumados. Isso é mais com uma questão de precaução contra terrorismo do que até um estado de guerra, né? Isso mesmo. Lá tem um contraste muito grande, porque Jerusalém ela é dividida, né, de quatro, que é o povo armênico, não sei como é que fala, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né? Mas cada um fica na tua. Entendeu? E eles se Fica. respeitam bastante, assim, sabe? Tipo, só que assim, eles ficam bem, assim, tipo assim, como é que fala? Receosos com os muçulmanos, então por isso tem toda essa preocupação mesmo, né, por ataque terrorista e tal,
Mas eles se respeitam lá, né? Porque todo mundo quer tomar o templo, né? O Então, sagrado. Todo mundo disputa isso, né? Mas por enquanto tá tranquilo, né? Você vai lá, é tranquilo, só que, tipo, é bem seguro, né? Só que cada um atua. uhum, no lugar onde foi destruído o Templo de Jerusalém, a gente viu anos 70, né? Então, logo depois de Cristo, Roma destruiu o templo. E no lugar, depois dos anos que foram passando, foi construída uma grande mesquita muçulmana, né? Que tem aquele teto dourado, né? Que a gente vê às vezes na foto, né? E aí, bicho, aí, aí vai embora. Aí a coisa degringola, né? Perde-se o controle de tanta confusão que existe lá. Bom, vamos que vamos aqui. E aí, agora tem um novo. Aqui em São Paulo. Ah, tá. Eu pensei que o pastor ia falar um negócio sério. Tem um novo templo, é verdade. Vai lá em São Paulo, tá lá Salomão. Salomão teria inveja, né? Pela grandiosidade do templo. Fala sério, pastor. Sim. Existem planos para uma nova construção. Hum. Oi, então, né? Um novo templo. Eu já ouvi falar que eles têm esse planejamento todo feito. Às vezes a gente fala assim, mas, pô, não tem, a construção do templo é um dos sinais, né, da volta de Jesus, assim. Tá? Aí dizem que tem gente falando, por exemplo, pô, mas daí vai demorar, se o cara começar a construir lá, já vai estar mesmo na cara, etc. Eu já vi em alguns lugares diferentes, em fontes diferentes, que os judeus lá, eles têm tudo tão preparado, tão preparado, tão preparado, planejamento, tudo, até materiais reservados, estocados, para erguer o negócio num estalo de dedo, assim, quando eles tiverem a oportunidade. E faz todo sentido, porque se você para pensar num lugar de tanta instabilidade, para chegarem num acordo, liberarem a construção de um templo judeu ali perto ali no, mais ou menos na área da onde tem esse outro templo que você mencionou, João, aquele douradão lá dos A muçulmanos. mesquita. Exato, a mesquita. E eles voltarem para trás e começar a virar a virar essa quebra de novo, é um dois. Então eles têm que ter tudo muito planejado mesmo. Então eu duvido muito que seja historinha. Eu acho mesmo que eles têm tudo muito ajeitado, porque surgiu a oportunidade, surgiu aquele momento de paz falsa, né? Que também é profético. Já vão erguer rapidinho. O problema é que vai mexer com a parte dos muçulmanos, se construir o templo. Isso. Isso. E vai mexer com os armênios, né? Os cristãos, eles só vão ficar olhando, né? Ou não sei, mas muito de... Porque é o seguinte, tem muitas igrejas cristãs lá também. Se começar a destruir, então, cristão, e aí a gente lembra, só quer consumir, quer ir lá para comprar, Não, comer, né? o negócio cristão lá, eu fiquei chateada de verdade. Porque, assim, o que domina lá é o católico, né? Isso Não que eu ia é falar. Não, lá é católico. Então, assim, é muita estátua, Sim. é muita gente indo com paninho, com qualquer É, coisinha assim para pegar sorte. Aí e, eles passam no túmulo, faz isso. Então, todas as partes é, que Jesus passou formaram um templo. Eu falei, gente, como assim? E aí, tipo, todos os lugares turísticos, assim, Jesus veio aqui, não sei o que, fez isso, eles fazem um templo gigantesco e, tipo assim, não, acaba que você não consegue ver o que realmente era, porque tá tudo com imagem, tá tudo mistificado, não sei, é tudo diferente, assim, sabe? É muita escultura, assim, é tudo errado, sim, sim. entendeu? É tudo Sim, errado. sim. Mas olha só, eu quero lembrar uma coisa. Então, olha só, o pastor está falando isso, né?
A maioria dos crentes que vão para Jerusalém é igual também, tanto que quer se batizar no Jordão, mesmo quando já é batizado, essas coisas. Mas eu vi uma vez alguém falando, agora não me lembro quem falou, uma coisa muito legal. Falou assim, se não fossem essas igrejas católicas ali, em cada lugar tem uma igrejinha, né, uma capela ali marcando, aqui foi onde, né, Jesus espirrou, aqui foi onde e tal. Se não fosse isso, a gente perderia esses locais, viu? Historicamente. A gente não saberia, isso aí serviu de marcação, né? Serve de marcação, mesmo que às vezes equivocadamente em algum outro lugar, os católicos são cristãos, exatamente. Essas igrejas católicas, esses templos que a Manu falou, que tem estátua e tudo, elas marcam locais que, se não fosse isso, talvez a gente teria já perdido, já teria assim, tipo, ter um condomínio ali, um prédio em cima e assim por diante. Né? Então, no fundo, no fim, sabe, até que a gente, a gente sabe, até que tem algo legal ali de ter esses pontos, embora, né, existe toda essa mística, né, tal, mas eles servem para marcar. E se a gente tiver a oportunidade de ir para lá, é legal você ver esses pontos. Né? Por exemplo, um dos lugares que eu já vi foi o Monte das Oliveiras. Mas tem uma igreja justo ali. Tem, né? Mas o local está, por causa disso, ele está ali, vamos dizer assim, está intocado, né? Ele está protegido, entre aspas, né? De qualquer shopping center que venha querer construir ali, né? É muito interessante. Tem uma igreja lá que fala que Jesus ele pregava lá, perto dos Montes das Oliveiras. Eles falam lá, né? Então, assim, é legal, sim, a gente consegue ver exatamente aonde foi. Só que, tipo assim, é uma opressão muito grande que tem nesse lugar, sabe? Porque sei lá, para nós, quem é cristão mesmo vai sentir isso, sabe? Porque é tudo muito religioso, é diferente, entendeu? Eles não, eles Sim, acreditam que se tocar lá, a vida vai mudar e aí vem sim, tudo com os objetos, e um negócio muito louco. sim. Tem todo esse misticismo ali, né? E existe até uma síndrome. Acho que os Simpsons abordam isso, que é muito engraçado. Uma síndrome mesmo, os turistas que vão lá, de repente, aparece tem um piripaque lá, e eles falam, não, eu sinto aqui, eu sou Jesus agora. E é uma síndrome ali, né, do Messias, né, que as pessoas sentem. Mas, sabe, são pessoas, a gente compreende tudo isso, né, tem que ter compreensão, concordo. É horrível, né? Você ter superstições, né? Né? Por mais emoção que traz, é fé, isso mesmo, pastor. E por mais estranheza que causa na gente, e causa mesmo, quem nunca entrou numa igreja católica, quando entra a primeira vez, às vezes fica meio assim, né? Mas quem está acostumado lá, eu cresci, eu nasci ali no meio, né? Eu fui, né? A gente entende, né? Compreende, eu tenho amor também por todos esses. E por quem não é cristão também, né? A gente tem que entender isso aí. Agora é duro, é uma briga dura lá, né? Sim, nós temos nossas místicas e nossas religiosidades também, né? Diferentes, né? E aí, o lance todo nessa história, né? Vamos tentar agora dar essa amarrada. Eu falei que eu sabia que a gente ia perder o assunto ali. Mas não vamos, não. Dá tempo de voltar. Falamos de novo. Mas caramba, agora a escola dominical virou escola judia. Não, nós temos que contextualizar. Temos que contextualizar. Obrigado, pastor. Temos que entender como é que era a ideia e a mentalidade deles e o que ficou lá. Agora, eu quero contextualizar também serviço. Vocês estão vendo essa foto aqui? Isso aqui, para mim, é uma coisa impressionante. Mexerica, ou
como você quiser, bergamota, tangerina, como você quiser chamar, já vem descascada. Olha só! Hoje em dia, nem descascar a mexerica, que é a coisa mais fácil do mundo, a gente quer. A gente já quer tudo pronto. Nossa sociedade, nosso costume, a nossa vida, a gente está muito acostumado com os serviços prestados. Então, nós temos a tendência de escolher essas coisas que não dão trabalho. E eu vou dizer, gente, não venham me dizer que eu não sou assim. Não venha, não. Porque, assim, por exemplo, eu, pessoalmente, quando eu vou comprar a mexerica, não tenho problema em comprar ela com casca. Isso aqui é um absurdo. Eu acho que isso aí foi assim, para mim, é um limite. Mas quando eu vou comprar um abacaxi, eu procuro aqueles abacaxis que já estão descascados, sabe? Que já vem no plastiquinho. Tem um pessoal lá na feira, quando eu ia na feira, né? Eu já buscava lá um abacaxi descascado, gente. Confesso para vocês. A gente busca essas coisas, já está pronto, né? A melancia também. Melancia cortada já, né, Gi? É um louco, é mó grande. Como que você vai carregar aquilo? Eu só aguento um pedacinho da melancia. Aí é uma outra história, né? A questão de caminho sem volta, verdade. E aí a gente tá falando uma coisa que uma vez eu fui querer comprar uma melancia inteira. Não, você tem razão, não dá para levar esse negócio, né? Então já põe ela cortada. Mas eu não vou tirar. Abacaxi é o mesmo tamanho, não tem questão de tamanho. Eu quis comprar algo que já estava descascado, que alguém já tinha feito um serviço. E legal não, né? Pior, né, eu acho. O pior é uma coisa, outra coisa. O pior é quando é porque o preço não é tão maior. Então a gente fala, cara, o abacaxi descascado custa um pouquinho mais do que o com casca, mas é só um pouquinho. Então eu prefiro pagar esse pouquinho e já vir com o trabalho feito. Nós temos a tendência, então, de procurar uma igreja pronta, onde a gente possa participar sem ter que ter muito trabalho e investir tempo. Olha só, vencer o capitalismo, consumismo, né? Mas mais do que capitalismo e consumismo, eu acho, pastor, é o nosso comodismo. Tem um monte de gente que briga contra o comunismo. Eu não. É o nosso comodismo. É comodismo. É um comodismo natural, que eu não estou isento. Acho que todos nós, né? Só que isso a gente também transfere, esse jeito de buscar uma igreja que esteja pronta, né? E aí eu vi coisas já, né? Mas essa marmita aqui, como é que eu vou levar essa marmita? Mas não tem uma sacolinha, não tem não sei o quê, e parar. Gente, a gente estava fazendo uma corrida, um negócio para ajudar na missão. Teve gente, eu lembro uma vez que lá na feijoada que a gente fez uma vez, foi lá, pagou e não quis levar. Falou, não, eu só estou pagando aqui, e se alguém quiser levar, pode levar, nem vou. Eu estou investindo na missão. Essa é uma coisa. Outra coisa é a pessoa vai lá e chega, compra e fala, e teve gente que falou, nossa, mas tão caro assim, lá no restaurante é mais barato. Mano, a gente não está fazendo um restaurante, a gente não está competindo, né? Nós não estamos querendo fazer um restaurante, esse dinheiro é para a missão, né? Então, não, a gente tem a ideia do serviço para nós. É isso que muita gente entra na igreja esperando que haja um serviço para eles. Né? Algo que esteja sendo, eu não gostei desse culto, eu não gostei dessa, esse banco é duro, não sei o que lá. Peraí, você está esperando um serviço para ele, para si mesmo. E, gente, estou falando, isso é muito fácil a gente entrar nessa. Não estou falando, eu estou pensando em algumas pessoas, não, estou pensando em mim. Em nós, como igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Serviço, a gente tem fora. Igreja,
Se você é igreja, você está aqui para servir e não para ser servido. É para servir. Então, ao invés da gente pensar, eu vou receber um serviço ali, a gente tem que pensar no que eu posso servir. Né? Para que eu sirvo? Porque senão eu não vou servir para nada, né? Isso é meio filosófico. Se eu não servir, eu não vou servir para nada. A carta de Pedro nos fala um pouco dessa perspectiva de serviço. Tá? Vamos dar uma lida? Vamos ler a carta aqui? Quem poderia ler para a gente? Quem pode ler? Assim eu descanso um pouco minha garganta. Quem pode? Opa! É para ler tudo? Ou a gente vai fazer Do divisão? 7 a 11. Não, do 7 a 11, por favor, Rodrigo, se for possível. Se não... Belezura. Peraí. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. 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 Nesses dias atrás, eu li um texto, um estudo, que dizia que há pessoas que consideram que Pedro não escreveu as cartas, que foram outra pessoa que escreveu, mas eu creio que foi ele, está assinado ali, né? Tá claro, né, que foi Pedro mesmo que escreveu. Eu vou considerar que foi Pedro, tá? Então, Pedro, houve uma transformação na vida dele, né? Depois, muito comum isso acontecer, né? É verdade, pastor. Mas vamos considerar que tenha sido realmente Pedro. E o fato Paulo não escreveu todas as cartas, é verdade, né? A gente, enfim, né? O fato aqui é que Pedro está dizendo que nesse texto, algumas coisas, nesse pedacinho de texto aqui que a gente leu, algumas coisas muito importantes para a gente. Então, na questão do servir, ele fala aqui, já começa aqui, sóbrios para poderem orar. O que é uma oração sóbria? É uma oração com o pé no chão. Uma oração sóbria é isso. Não é falar, sabe, Senhor, eu quero ser presidente de Israel. Vamos lá, a igreja falou tanto disso. Isso não é sóbrio. Não é uma oração sóbria, né? Então, até para orar, nós precisamos da ajuda de Deus. Então, que o Espírito nos ensine o que orar, como falar, o que pedir e o que agradecer, enfim. Orar sóbrio é isso, né? Mas no versículo 8, ele fala uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção. Opa! Não, eu ia fazer um comentário, que é Claro. um link. Desculpa, eu interrompi Cara, o negócio parece muito interessante aqui para mim, pelo menos, essa questão do vínculo da sobriedade com a oração. A gente sempre vincula muito o jejum e a oração. Eu acho que o jejum ele tem muito poder de dar essa sobriedade para a gente. E assim, não que eu seja uma pessoa que tem extrema prática nisso, mas eu tive uma experiência de buscar uma certa sobriedade a respeito disso com o pastor, no momento que eu estava com dúvida a respeito desse tema, e aí ele trouxe para mim um texto que descreve o jejum lá em Isaías. Eu não lembro exatamente qual é o texto, mas a descrição que Isaías traz sobre o jejum é muito parecido com essa descrição de serviço que tem aqui. Então, não é um jejum exatamente de comida,
Mas o jejum, ele é muito paralelo ao jejum que Deus espera de nós, de acordo com aquele texto de Isaías. Talvez o pastor consiga até saber aí, ou você mesmo, João. Ele se assemelha muito com essa descrição de serviço que tem aqui do 8 até o 11. Então, essa questão de busca da sobriedade, de servir, aliás, esse link de servir, então estar sóbrio e poder orar, tem muito a ver com jejuar e trazer poder para a sua oração. Sabe, eu não sei se foi uma brisa muito grande aqui, mas eu acho que tem muito a ver. Isaías 58. Olha só, o pastor já achou ali? Isaías 58. Não, fantástico isso, Rodrigo. Eu não tinha pensado, mas tem tudo a ver, sim. Esse link é real. O jejum traz... Olha só, gente. Uma coisa que eu estou aprendendo aqui, hoje, é que o jejum traz sobriedade. Muito bom isso, Rodrigo. Legal mesmo. Isso é de Deus. Né? Nos traz sobriedade. A sobriedade, quando a gente fala, eu estou sóbrio, a gente pensa no álcool, né? Muitas vezes, né? E eu agora eu vou ter que fechar aqui. Eu não vou poder abrir o texto, que eu estava abrindo no meu computador e ele avisou que a CPU está ruim. Está muito sobrecarregada aqui. Então, se travar a apresentação, vocês me desculpem, mas beleza. A gente pensa em sobriedade com relação ao álcool, né? Mas não é só o álcool que nos tira a sobriedade. Esse mundo de hoje, né? O mundo que a gente vive, e aí eu volto àquela ideia do ser servido, né? A gente está acostumado, né? Entrar num lugar e esperar que sirvam a gente, né? E isso nos tira a sobriedade. A sobriedade. Jejuar nos ajuda a ficar sóbrios e assim poder orar, ter critério, olha só. Isso faz total sentido, o pastor está falando aqui. Eu tô lendo aqui para ficar gravado, tá? Isso faz total sentido, pois o que nos distrai, o que nos tira o foco é o pecado e a carne. Ao jejuarmos, estamos enfraquecendo nossa carne para buscar o fortalecimento do espírito. Beleza. Chegamos num ponto muito importante aqui que eu nem esperava. Olha aí, tá vendo? Por isso que é bom. Vocês participando ali, entrando ali. Fica essa primeira lição aqui. Muito bom. Em seguida, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Isso aqui daria... Enfim, acho que isso aqui está bem claro, né? Não precisa ficar falando, né? Servir o 10, né? Esse é um versículo que o Nelson gosta muito, né? 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Naquela tradução mais clássica, mais antiga um pouco, né? Como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Encarregados de administrar a graça. Então, Deus derrama graça sobre nós. E nós temos dons que recebemos deles. Nós somos encarregados de administrar esses dons. Como? Servindo. Servindo. É isso. Então, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, com o que Deus fala, né, para a gente falar. Se alguém serve, faça na força que Deus dá, para que todas as coisas, e esse é o motivo, para quê? Para que Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a honra e o domínio para sempre. Os pontos principais do nosso estudo hoje são esses aqui. Serviço é marca fundamental da igreja, é marca da gente. Veja, entende? A igreja é isso que marca a nossa igreja, é isso que tem que ser marca. O serviço a quem? Ao próximo, à comunidade de fé e à sociedade. Então nós temos aí, e a gente fala hoje lá na Escola Dominical das Crianças, falou sobre missão, a Kátia mostrou o barco missionário,
a Semana para Jesus, é serviço ao próximo, serviço à comunidade de fé, isso que a gente está sempre aqui falando, né? Vamos visitar fulano de tal. Eu não, agora, então, os pastores estão fazendo ainda essa visita e tudo, mas, fulano de tal está precisando de um armário da nossa igreja, gente que precisa ali, né? Está precisando de um emprego, aí quem tem condições de oferecer, oferece, a gente vê isso acontecer, né? Olha, está desempregado? Bom, vem aqui, eu tenho um lance aqui, né? Tal, comunidade de fé. E a sociedade. E aí fica um pouco além do o serviço ao próximo, né? É aquele que está necessitado. A comunidade somos nós mesmos. E a sociedade? A sociedade, talvez, a gente esteja deixando um pouquinho de lado o serviço à sociedade. O serviço à sociedade, na forma assim, por exemplo, de fazermos. Eu não estou falando isso agora, né? Agora é toda uma situação complicada. Tá? Agora a gente tem que aguardar um pouco mais, pensar, orar, né? Para ver como a gente pode prestar serviços, seja como for. Mas, por exemplo, se nós abríssemos um curso para auxiliar em o curso público, por exemplo, um cursinho sabe, por exemplo, de matemática, para gratuito à sociedade, aberto ali para a sociedade. Né? Então, serviço, nós estamos servindo. Né? Como é que é aí na Gringolândia? Né? Eu não sei se isso existe só no filme, Manu, mas está escrito o slogan da polícia, né? To serve, to serve and protect, alguma coisa assim, servir e proteger, alguma coisa assim, né? Enfim, servir, né? É um propósito da igreja, né? Acho que era lance assim, via nos filmes, em alguns filmes, não sei se existe aí. Os dons recebidos de Deus são instrumentos para o serviço. Como a gente vai servir? Com os dons que a gente recebeu de Deus. Esses são os pontos principais. Então, Pedro, a gente já concluindo aqui, Pedro, então, naquele texto que a gente leu, só para dar uma arrematada ali, ele diz que é preciso viver o serviço como? Primeiro, a partir da oração. Serviço a partir da oração. Então, ore primeiro, para que Deus nos oriente ao serviço. O que a gente vai fazer. Não é, sabe, fazer de tudo ali, você se estoura, você cansa, enfim. Mas ore para que Deus te oriente. Qual é o serviço? Aonde você vai servir? Às vezes as nossas vontades são inconsequentes. A gente fala, não, eu quero ir lá no barco do Amazonas, né, o barco da Igreja Metodista lá no Amazonas. Mas às vezes Deus não quer a gente lá, né? E aí a gente não sabe, a gente é inconsequente, muitas vezes. Então, ore para que Deus te dirija, para que você saiba onde realmente Ele quer que você vai servir. Segundo ponto, tendo amor como motivação. Tem que amar as pessoas que você vai servir. O objetivo todo, principalmente, o objetivo é glorificar a Deus. E sem amor, Paulo diz, é um som que ecoa, algo que se perde. É como um sino batendo ali, sem amor. A gente vê isso toda hora. Toda hora. Eu vejo na nossa igreja, em todos os lugares. Pessoas que estão servindo, mas sem amor. E aí, está servindo, e você fala, é isso? Né? Então, bom, duas atitudes. Comunhão com. Tá, oramos para nos aqui tá. Oramos para servir a justiça. Oramos para nos aproximar e ter comunhão com Deus. E o resultado dessas duas atitudes é justiça, abençoar o próximo. O serviço. Servir é justiça. E se você não serve com amor, gente, tipo, vamos supor, se eu não tivesse amor agora, nesse momento, para orientar essa reflexão com vocês, a preparar, a dizer, tudo, enfim, tudo que em torno dessa aula. Se eu não tivesse amor aqui,
era como se fosse você assistir qualquer videozinho no YouTube, ensinando você a fazer sorvete de pistache, seja o que for que você queira fazer. Às vezes tem amor nisso, né? E aí você fala, nossa, que legal esse vídeo, a pessoa gosta, né? É verdade. Tava vendo, a Kátia estava assistindo outro dia a Rita Lobo, que é uma culinarista ali, né? Que ela ensina umas receitas ligadas, ela manja, viu? Rita Lobo. E aí eu tava vendo, assim, ela fazendo, e de repente ela começou a pegar as coisas, ela tava sorrindo, cara. Ela tava sorrindo. E esse sorriso é o que ela estava demonstrando amor pelo que ela estava fazendo. E isso, o serviço que ela estava prestando, estava servindo mesmo, né? Servindo com amor, e a gente recebe isso. A Larissa, não, a Laís, naquela reflexão 58, também dá para entender que jejum é servir. O Rodrigo, beleza. Ó, Isaías 58, depois eu vou ler, é que o meu aqui travou, mas depois eu vou ler sim. Vamos dar uma olhada assim, que eu gostei muito disso aí. E servir com amor. O objetivo é esse, o objetivo de glorificar a Deus. Tem mais 2 pontos só. Como é preciso viver o serviço? Na dependência de Deus e fielmente à sua palavra. Fidelidade deve se manifestar naquilo que falamos e fazemos em nome de Deus. Então, olha aí. É preciso vigiar para que os projetos e serviços que a igreja preste não exaltem as pessoas ou distorçam a palavra de Deus. Vou confessar aqui uma coisa para vocês. E agora é a primeira vez que eu vou falar isso. Um dos grandes motivos porque eu me afastei do grupo de louvor foi porque eu estava sentindo que eu estava querendo me sair um pouco mais. Seja tocando violão, guitarra, cantando, eu estava querendo exaltar um pouquinho mais, você entende? E aí vem aquela discórdia, fala, poxa vida, né? O pastor me tinha dito para ir fazer ministrar o louvor, agora de madrugada ele fala que não é outra pessoa, caramba, né? Puxa vida, eu ensaiei com eles, está vendo quanto eu, né? Caramba. E isso foi um dos motivos que eu percebi, falei, peraí, isso aqui não. Os meninos, o pastor, justiça própria perigosa, verdade. Né? Os meninos aí, o Felipe, a Giovana, o Lucas, quem está mais aqui? A própria Laís da dança, né? O pastor Felipe, inclusive, fazem isso maravilhosamente, eles servem, né, ao Senhor. E eu não vejo em nenhum de vocês nada assim que seja o eu. Eu percebo isso de vocês. E isso é maravilhoso. Estão servindo quando estão tocando, cantando, estão servindo e exaltando ao Senhor. Mas isso é complicado, né? É muito complicado. Então, tá aí. Isso não é justo comigo, é a frase mais tinhosa que tem. Isso é justo comigo. Pô, cara, não. Né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, para ver, todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós, né? A gente precisa vigiar, orar. Né? Não que se eu não toco, eu não canto, porque senão eu vou virar sei lá, como é que chama aquele Thales da vida? Não é isso. Eu não tenho esse lance. Mas mas eu senti que que isso estava um pouquinho, sabe, em mim. Eu falei, e além de tudo, tanta gente aí para tocar e cantar, né? Não preciso estar nessa. Né? Precisa ser gente realmente que nem vocês, jovens, bonitos, né? E estão lá e tal, e beleza. Né? Mas principalmente pelo seguinte: se Deus falasse para mim, vai tocar, pega sua guitarra, vai se aperfeiçoar mais aí, vai tocar, vai criar, vai inventar música, vai entrar, eu iria. Mas Deus não me quer aí. Pelo menos não me quer. Eventualmente eu ajudo, né? Toco, beleza, não é isso, tá?
Mas aonde que Deus quer que eu sirva principalmente é no Ministério de Educação, né? É para isso que Ele está me abençoou com tantas experiências no mundo, né, como professor e tudo mais. Bem, então tá aí. E para terminar, o serviço, servir uns aos outros, é mutuamente. Então, dá a entender que o alvo dos dons de serviço é o próximo, e o serviço de todas as pessoas importa. Nós precisamos das outras pessoas, e as outras pessoas precisam de nós. É aquela história da musiquinha mesmo. Eu preciso de você, e você precisa de mim, é mútuo, né? Então, tudo isso é serviço. Isso que a gente tem que estar na consciência. Orar para saber onde Deus quer que a gente atue, né? A segunda parte é assim, usar de amor, com amor, fazer com amor. Se não é com amor, melhor não fazer. Não faça, gente. Se é para ficar reclamando, não vá. Não faz, calma. Deus levanta outras pessoas, ninguém é insubstituível. Uma vez eu falei isso numa reunião de louvor, eu vi pessoas que não estão na igreja, tá? Torcer a cara para mim. Mas eu estava falando a verdade, ninguém é insubstituível, não. Sinto muito. Ninguém é. Né? Por quê? Porque a pessoa quer ouvir que ela é importante, né? Olha só o texto, o Rodrigo e a Laís mandaram aqui, do Isaías. Eu quero ler esse texto, sim, e eu vou aproveitar e colocar isso, tá? Ok? Se você me dá licença, Rodrigo, se você e a Laís colaram isso aqui no chat, eu vou ler esse texto e como um momento da nossa oração final aqui. Bom? E assim a gente entende que a palavra de Deus veio para nós hoje, nesse texto aqui. Vamos ler? Eu vou ler, tá? E entenda, e vamos acompanhar isso com o coração, tá? Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, né? Que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Ou seja, não é esse o jejum que eu escolhi? Isso é Deus falando. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo e o falar iniquamente. Estender do dedo é apontar, ó, você. Tirar isso. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém. Isaías 58, 6 a 11. Tem a ver com a água viva da mulher samaritana, assim como o Rodrigo está falando. Tem a ver com a luz do mundo que Jesus falou que era para a gente ser. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. A luz, uma lanterna não é feita para ficar escondido embaixo da cama, mas sim para iluminar. E que o pastor está falando aqui, Jesus veio para libertar os cativos, que éramos nós. Não era para tirar o pessoal que está na cadeia, também que seja, é também na cadeia. Mas nós éramos cativos de nós mesmos, do mal, né, do apontar o dedo, do reclamar, do fazer as coisas para aparecer, né, para exaltar a si mesmo, né, e não servir o outro com amor, né, servir e receber o serviço também com amor.
receber o serviço. Tá assunto, né? Amém. Então, que seja assim na nossa vida, que a gente entenda que foi de Deus essa palavra vinda pelo Rodrigo ali para a gente, e entender que o jejum nos torna sóbrios. Olha isso, que legal, né? O jejum vem para dar. A gente faz jejum também para nos tornar sóbrios com relação à oração e para servir. E aí, como Jesus diz, Deus diz na voz do profeta, nós seremos como um manancial para outras pessoas virem beber água. Que seja assim na vida de vocês e de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, galera. Valeu. E então, tá aí. Tem muita coisa para falar mesmo, né? Amém. Pastor, a gente poderia falar muito mais sobre serviço, principalmente, né? Mas a gente terá tempo, se Deus assim permitir. Nós vamos ter tempo para discutir tudo isso em várias outras instâncias aí. Seja na célula que vocês participam, e eu também, nós, né? Seja na palavra dos pastores, na nossa própria escola aqui. Amém? Então, nós estamos aí saindo da lição 18 e indo para a lição 19. Uma igreja que educa. Aí eu já fico mais confortável. Já é uma zona de conforto aí para mim. Vamos ver o que vem, então, na próxima lição, tá? Que Deus abençoe vocês. Fica a reflexão durante a semana. Quem é o oprimido hoje? A quem devemos servir em amor? Amém. Essa é a reflexão. A quem deve ser dirigido o nosso serviço? Então, nós temos 3 pontos ali, né? Ao próximo, à comunidade e à sociedade. Então, vamos lá. Quem é o oprimido hoje? Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus também. Amém. Você também, pastor. Que Deus abençoe você. Obrigado pelas participações de todos aqui. Manu, mais uma vez. Manuzinha. O Rodrigão, a Laís, a Giovana. Giovana falou muito pouco hoje, hein? Estou sentindo sua Hoje eu falta. falei. Sentindo sua falta aí. Tamo junto Mas e a gente triturado. estava aqui. Eu sei que você estava assim. Você e o Felipe aí. A Isa chegou tá meio dormidinho, mas bom diazinha. Bom dia, Obrigado aí, João. Larissa. Perdão, eu demorei para entrar mesmo. Acordei atrasada. Imagina. Relaxa. Veio assim na lista. Veio assinar a lista, É isso que dá, né? É isso que dá. Universitários, eu sei como é. Larissa, Lucas também, obrigado, viu, pela participação de vocês aí. Deus abençoe. O seu cabelo do pastor tá alto, tá pro alto. Eu não tenho esse problema. Tá vendo? Beijo para você também, Larissa e Lucas. Beijão para vocês. Tchau, João. Boa semana. Para você também. Deus Tchau, abençoe tchau. vocês todos. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Fique com Deus. Até Boa mais. semana. Boa semana. Também. Valeu. Tchau para vocês. Tchau.